Louvado seja Deus pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus pelo que Ele é, soberano Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Louvado seja Deus, porque aprove a Ele nos conduzir em sua presença. Louvado seja Deus, porque aprove a Ele nos acrescentar mais este dia. E neste dia aprender dele, com Ele, através da sua santa palavra. Nesse momento nós vamos estar refletindo um pouco sobre a oração. Quando nós olhamos no texto de Mateus, no capítulo 6, que se encontra no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. No capítulo 6, do verso 9 ao 13, nós temos a oração do Pai Nosso. Mas vamos ler um pouquinho antes, a partir do verso 5, que tem por título na Bíblia de Estudo Conselheira, Ensino a respeito da oração. O texto nos diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, a orar, entrem no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando olhamos para esse texto, nós refletiremos a respeito da oração do Pai Nosso. Na Bíblia de Estudo e Fonográfica, tem a seguinte indagação: o que é oração? O sacrifício de Jesus possibilitou que todos agora tenham uma verdadeira e significativa ligação com Deus. Deus convida os seguidores de Cristo a se aproximarem dele com ousadia, levando louvor, pensamentos, necessidades, sofrimentos, esperanças e pedidos. Propósito da oração. Quando você olha o que é oração e vai olhar qual é o propósito da oração, o propósito é louvar a Deus por quem Ele é e agradecer por tudo que Ele tem feito. Cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Refletir sobre as ações diárias. Fazer pedidos e pedir orientação. Expressar fé em Deus. Arrepender-se e receber perdão. Conforme vemos em Efésios capítulo 1, versos 5 e 6,
E no mesmo capítulo 1, versos 11 e 12, no capítulo 3, verso 12, e em Hebreus, capítulo 10, verso de 19 a 22. Como orar? Siga o exemplo de Jesus, honre e louve a Deus antes de fazer pedidos, como foi lido no Pai Nosso. Tenha uma atitude de oração e misericórdia com os outros, como também é mostrado no Pai Nosso. Aproxime-se de Deus com confiança. Aí você contempla, além do Pai Nosso, que foi o texto lido, nos versos de 9 a 13, nós lemos um pouco antes, que lemos a partir do verso 5. Ainda você tem no capítulo 5 de Mateus, versículo 43 ao 45. Além desses dois textos que falam sobre oração, você tem Tiago, capítulo 5, verso 16, tem 1 João, capítulo 5, verso 14. Quando você pensa em oração, ou quando você contempla a oração do Pai Nosso e vai refletir sobre a mesma, e que você vai colocar na prática uma atitude de oração, ou se torna alguém que ora ao Senhor, quais são os obstáculos que a Bíblia apresenta para nós com relação à oração? Um dos obstáculos que você e eu podemos ter na nossa caminhada para Deus não responder à oração é se nós nutrir ódio e raiva contra outros. O Pai Nosso diz que Deus nos perdoe, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Negligenciar a confissão de qualquer pecado. Nós pecamos. Às vezes a gente não tem nem a intenção, mas como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, quando penso, já tenho feito. E você e eu não somos diferentes de Paulo, nem de nenhum outro ser humano. Por isso nós devemos observar a nossa caminhada. E à medida que nós entristecermos o outro ou entristecermos a Deus, devemos confessar esse entristecimento, pedir a Ele perdão para caminharmos em inteira comunhão. Um outro obstáculo, duvidar de que as orações serão respondidas. À medida que você e eu fazemos uma oração e nós dissermos, por exemplo, não sei se vai ser respondida, isso entristece a Deus e nós não devemos nos portar dessa forma. À medida que nós fizermos uma oração, devemos dizer, eu creio que Deus vai responder. E Senhor, se alguma coisa me impede de essa oração ser respondida, me perdoe nesse momento, passe o sangue do Cordeiro sobre mim, restaure o meu ser e tenha misericórdia de mim. Disse o profeta Jeremias que a razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Coloquemos isso na prática. Senhor, tem misericórdia de mim e perdoa-me, ó Pai. E socorre, atende o meu clamor. Com certeza Deus vai responder a tua oração. Pedir com motivação errada também é obstáculo de não ter a oração respondida. Conforme Marcos, capítulo 24, capítulo 11, versos 24 e 25, porque Marcos não tem capítulo 24. Marcos tem até o capítulo 16. Mas veja Marcos 11, verso 24 e 25. É um texto que eu vou ler para nós agora, para você contemplar o que quer dizer um obstáculo para uma oração não ser respondida. Marcos capítulo 11, verso 24 e 25, o Senhor nos diz assim: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que
Creiam que já o receberam e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Então, se o Senhor mostra que o que nos impede de uma oração ser respondida serão os nossos pecados. Mas em o Evangelho de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além de Marcos, capítulo 11, verso 24 e 25, que eu li, Tiago 1,6, Tiago 4,3, Tiago 5,16, são 3 momentos que mostram obstáculo em que Deus não responderá a nossa oração. Respostas de Deus à oração. Quando é que eu tenho? Ele ouve as orações do seu povo. Ele responde aos que confiam nele e pede segundo a sua vontade. Conforme Gênesis capítulo 25, verso 21, você vai contemplar nesse texto Deus mostrando para nós que Ele responde às nossas orações. Ele tem prazer em nos ouvir, Ele tem prazer em caminhar conosco, em nos conduzir em inteira comunhão com Ele. Então, você e eu, nós, pessoas que dizemos que cremos em Deus, que glorificamos a Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada. Então, temos o prazer de orar a Deus, de buscar a sua face, de aprender dele e com ele. Conforme citei Gênesis capítulo 25, vou ler o verso 21, que nos diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Deus responde às orações. Deus tem prazer em que você exalte e glorifique o nome dele em sua caminhada, porque ele se alegra com aquele que busca a sua face. Pois ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você se coloca diante de Deus, com o coração quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51:17, Deus não despreza essa sua atitude. Ainda em 1 João capítulo 5, verso 14, nós temos a seguinte colocação: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele, o Senhor, nos ouve. Você tem se colocado diante dele, convicto de que Ele tem lhe ouvido? Se você tem essa convicção, exalte e glorifique a Deus, porque a sua oração será respondida. Não quer dizer que a gente ora agora e que na mesma hora Deus vai responder. Primeiro Ele nos prepara para recebermos o que temos pedido a Ele. Mas Ele responderá, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. É assim que Ele disse ao profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 12: eu velo em cumprir a minha palavra. 1 Pedro 3,12 nos diz o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Se você pede a Deus segundo as instruções que Deus dá em sua palavra, tenha certeza que a sua oração vai ser respondida, porque Ele, o Senhor, se alegra em responder a tua oração. Ele é fiel.
Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é aquele que se alegra em te ouvir. O que encontramos na oração do Pai Nosso? Quais são as instruções dadas por Deus na oração? Primeiro você contempla a oração, você dizendo a Ele, Pai Nosso, depois que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando você olha esse contexto, na Bíblia de Estudo Conselheira, você vai ter uma complementação, ou uma explicação, ou uma orientação, ou uma reflexão, para que você e eu possamos entender melhor a oração do Pai Nosso. Quando Jesus disse, orientando aqueles que pediram a Ele como devemos orar, Jesus nos apresenta Deus como Pai. É o reconhecimento de que Ele é nossa origem e nosso destino. Dele viemos, com Ele vivemos e para Ele retornaremos. Estas verdades são de grande apoio e conforto espiritual e emocional para todos nós, apesar de tudo que eventualmente possamos ter sofrido ou ainda vir a sofrer. Deus não pode ser comparado a um pai ou mãe terrenos, pois ele não depende de nenhuma circunstância terrena ou humana. Este Pai é o eterno, diferenciado, o sagrado, o sublime, invisível, absolutamente especial. Não é o pai ou mãe que conhecemos ou que não conhecemos, e sim aquele que precisamos conhecer, diferente e superior a tudo o que já vimos ou imaginamos. Ele é nosso, quer dizer que Ele é o Pai de todos os filhos de seu reino, um reino onde ninguém é órfão, onde para entrar basta pedir. Que está no céu, não o vemos com os olhos da face, mas a alma o conhece, sabe que Ele está aí e nele confia, mesmo não estando ao alcance da mão. A alma o abraça e é abraçada por Ele. Também os ouvidos não o ouvem, mas o coração ouve. Santificado seja o teu nome. Todos, sem exceção, vão reconhecer que Deus é especial, precioso, incomparável, imbatível, não contaminado pelo pecado como nós. Quando dizemos venha o teu reino, o senhorio divino cria como que um reino, um ambiente destinado a todos os que chamam pelo nome de Deus. O reino não é um sonho humano, é a promessa de Deus. Então a frase venha o teu reino significa queremos participar do teu reino agora e também que desejamos que ele já submeta o universo inteiro. Quando dizemos seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ensinamento de Jesus, que nosso coração reconheça a santidade do Pai e, acima de tudo, que sua vontade seja o que buscamos todos os dias. O submeter-se à vontade sábia, bondosa e eterna de Deus abrange a terra e o céu, sem deixar de lado a vida interior, ou seja, o coração e a mente das pessoas são
emoções, fantasias, sentimentos, pensamentos e ações. Tudo isto deve ser apresentado a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus nos criou de modo tal que precisamos de alimento todos os dias e várias vezes ao dia. O ensino de Jesus sobre a oração enfoca este assunto numa súplica. Ele até acrescenta que Deus é a fonte última de nosso alimento. Jesus sempre agradecia a Deus pelo alimento, não como hábito ou por dever, mas realmente reconhecendo que tudo o que temos nos é dado, a começar pela própria vida. O alimento físico ganha toda a sua importância pelo fato de ser dado por Deus. Isto quer dizer que até o alimento material é espiritual, porque vem do Pai. Quando Jesus nos ensina a perdoa-nos as nossas dívidas, pedimos perdão porque não temos desculpa pelo que fizemos e fazemos. O pecado humano não foi mera distração, não foi um acidente, foi uma tragédia. De algum motivo viramos as costas para Deus. Pusemos a perder a harmonia que tínhamos antes com Deus e agora somos assim pecadores. Tal como precisamos do nosso pão de cada dia, também precisamos e recebemos perdão a cada dia. Deus diariamente renova suas misericórdias e nos concede perdão, assim como Ele também nos concede o pão. Se você olhar, Ele concede o pão de cada dia e o perdão àqueles que o buscam. O perdão de Deus estabelece o padrão para a nossa vida e inclui os outros, de quem Deus também é Pai. Assim, perdoar os outros e receber o perdão de Deus podem estar no mesmo plano e compor uma só realidade. Afinal, perdão não tira a verdade da culpa da nossa condição errante, mas desvia a punição para o Messias, pois ele na cruz levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Deus então nos trata como se não fôssemos culpados. A isto a Bíblia chama perdão, graça, misericórdia, amor, que foi revelada para nós através de Cristo Jesus. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, Jesus tocou aqui em um ponto delicado e difícil, tanto de entender como de praticar, que é a ligação entre dar e receber perdão. Não damos lição a Deus obrigando-o a perdoar-nos, porque perdoamos antes aos nossos ofensores. Mas o que perdoam sabem o sacrifício enorme que isto representa, algo que lembra o que nosso Pai fez. Para perdoar, temos de superar nossas raivas, iras e rancores. Só aí podemos abrir a porta do coração para quem nos ofendeu. Assim saberemos ser reconhecidos e gratos a quem nos perdoa. Isto nos dá saúde psicológica e emocional, ou seja, a paz de espírito que nos liberta do jugo do ódio. Nosso pedido de perdão a Deus é ainda mais importante, considerando que não temos o menor direito de recebê-lo. No entanto, Jesus retrata a bondade divina ao autorizar-nos a pedir isto ao Pai, mesmo sem termos direito algum. Perdoar prepara-nos para receber perdão. Aí saberemos do que estamos falando ao orar
como Jesus ensinou, recebendo perdão por meio do reconhecimento de nossa culpa. Também nos preparamos para perdoar, assim como fomos perdoados. Foi isso que Jesus mostrou ao fariseu que o hospedava, quando a mulher pecadora lhe ungiu os pés. O que você tem feito? Você tem meditado na oração do Pai Nosso? Você tem se colocado diante do Senhor como convém? Fechando esta reflexão, nós temos: e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Peçamos a Deus que nos ajude a nem sequer desejar fazer o mal. E no caso de a tentação vir, que nosso Pai não nos deixe cair, pois será sempre o maligno que estará por trás de toda tentação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor, e que você reflita nesta palavra hoje e sempre, para a glória de Deus e a alegria do seu coração.